Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados e amadas de Deus, num primeiro momento encontramos Jesus, que está na casa de Simão Pedro. Diz o texto do Evangelho: Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. E o que Jesus encontrou na casa de Simão? A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Amados e amadas de Deus, a sogra de Simão está febril, está doente e pedem a Jesus em favor dela. O que faz Jesus? Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Amados e amadas de Deus, Jesus não é indiferente diante da dor das pessoas, diante do sofrimento das pessoas. Jesus não é indiferente. A sogra de Simão está com febre e Jesus a cura. Jesus a liberta da sua febre, diz o texto do Evangelho. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Amados e amadas de Deus, agora temos o exemplo de uma mulher que, curada, segue Jesus, que, curada, serve Jesus. Diz o texto do Evangelho: imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Amados e amadas de Deus, alguém que, curada, serve Jesus, alguém que, curada, se coloca numa posição de serviço. Exemplo para nós. Todos nós também fomos curados através do batismo. A palavra de Deus vai constantemente nos curando. E curados, amados e amadas de Deus, é preciso sempre irmos nos colocando numa atitude de serviço. Continua o Evangelho: ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Amados e amadas de Deus, agora, ao pôr do sol, o que as pessoas fazem? Trazem os doentes até Jesus. E Jesus os cura. Como já disse, Jesus não é indiferente diante do sofrimento das pessoas. Jesus não é indiferente diante da dor das pessoas. Jesus cura as pessoas. E Jesus liberta também tantas pessoas do domínio do demônio. Diz o texto do Evangelho: de muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Amados e amadas de Deus, Jesus cura, Jesus liberta as pessoas, Jesus impede o demônio de falar, porque o demônio sabe quem ele é.
Continua o texto do Evangelho. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Agora Jesus vai para um lugar deserto. Jesus deve deixar agora a cidade. E o que fazem? Então, tentam impedir Jesus. Mas Jesus, ele tem consciência de que ele deve anunciar também o reino de Deus em outros lugares. Essa é a sua missão. Ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Diz o texto do Evangelho, mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados e amadas de Deus, a consciência que Jesus tem. Jesus não se deixa aprisionar, mas Jesus vai adiante porque esta é a sua missão. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude também a percebermos que o Senhor constantemente nos cura e que curados é preciso nos colocarmos numa atitude de serviço, como fez a sogra de Pedro. Que esse texto nos ajude também a termos a liberdade de Jesus, que tentam retê-lo, mas ele vai adiante porque ele deve ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.